Fala moçada, beleza? Vamos falar um pouco hoje sobre lâminas de faces paralelas? Vamos lá? Mas antes de começar, não esquece, deixa um like, ajuda a fortalecer o canal, tá bom? Bom, o que são lâminas de faces paralelas? Dá uma olhadinha aí. Eu falei para você que é um corpo homogêneo, transparente, limitado por duas superfícies planas e paralelas. Então, aqui eu coloquei um exemplo, olha só, uma placa de vidro imersa no ar. Deixa eu te dar uma dica. Normalmente, os meios externos são iguais. Professor, pode acontecer dos meios externos serem diferentes? Pode sim. Então, você poderia ter o ar, o vidro e a água. Poderia acontecer. Mas o caso mais comum é que os meios externos sejam iguais. Pode ser o ar, pode ser a água, pode ser o óleo, enfim. Nesse caso, eu estou usando o ar. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom nessa lâmina. Preste atenção. Para que eu vou dar um zoom nela? Porque eu quero que você entenda o caminho que o raio de luz vai fazer dentro dessa lâmina, tá bom? Para a gente poder começar a trabalhar matematicamente com o raio de luz. Então vamos imaginar esse vidro, essa placa de vidro, que tem uma espessura E. É a grossura do vidro. Já percebeu que algumas placas de vidro têm espessuras diferentes? Portas, por exemplo, têm espessuras maiores do que o vidro de janela, que tem alguns balcões, tem também espessuras maiores do que outras. Aquele balcão que fica logo de frente, ele geralmente é um pouco mais fino. O balcão que você apoia o braço, normalmente é mais grosso. Então, é essa a espessura que eu estou me referindo do vidro. Quando a luz incide no vidro, olha o que vai acontecer. Vamos imaginar um raio de luz monocromático, por exemplo, verde, incidindo no vidro. Olha que coisa interessante. Ele vai incidir no vidro formando um certo ângulo, um ângulo de incidência. Vamos devagar. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão, isso você já aprendeu muito bem no início da refração e também da reflexão, né? Nesse caso, não te esquece que tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de reflexão, se for o caso, ou o ângulo de refração, como é o caso, você vai sempre estar relacionando com a reta normal. Calma, eu sei que talvez você não saiba, mas a reta normal é uma reta imaginária que forma com a superfície um ângulo de 90 graus, apenas isso. Então, basicamente, a reta normal é uma reta perpendicular à superfície de incidência do raio de luz. Tudo bem? É uma reta que, na verdade, ela não existe. É uma reta de referência. Tá legal? Bacana. Então, formou um ângulo de incidência aí. Que ângulo é esse? Não sei, qualquer ângulo. Poderia ser um ângulo de 30 graus, 45 graus, 60 graus. Tá legal? Mas vai ser oblíquo. Eu prefiro que seja, por enquanto, oblíquo. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Não se esqueça que quando a luz ela passa do ar para o vidro, meios materiais diferentes, densidades diferentes. Vale lembrar que a densidade do vidro ela é maior que a densidade do ar. Ei, presta atenção. O fato do vidro ser mais denso, quando a luz entra, quando a luz penetra no vidro, ela vai sofrer um retardo na velocidade. Ela vai sofrer uma frenagem. A velocidade dela diminui. Exatamente por isso, quando ela passa do ar para o vidro, ela freia e se aproxima da normal. Caraca, é só isso? É só isso. Então, sempre que a luz ela diminuir a velocidade, ela vai se aproximar da normal. E sempre que ela aumenta a velocidade, ela se afasta. Em meios mais densos, aí chamamos de meios mais refringentes, a luz se propaga mais lentamente. Em meios menos densos, então meios menos refringentes, a luz se propaga mais rapidamente. Então, eu posso dizer que do menos para o mais, do menos refringente para o mais refringente, a luz se aproxima da normal. Do mais para o menos, mais refringente para menos refringente, ela se afasta da normal. Tranquilo, né? Então, ela vai se aproximar da normal. Olha o que acontece. Eu tenho um ângulo de refração. Veja bem, nota que esse ângulo todinho aqui, esse ângulo todinho que eu estou desenhando aqui, que eu estou pintando, tá vendo? É um ângulo oposto pelo vértice do I. Então, são iguais. Esse ângulo todinho, ei, presta atenção. Desse tracejado vermelho até a normal é igual ao ângulo aqui de fora. Ângulos opostos pelo vértice. Tudo bem? Legal. Então, se você reparar bem,
Quando ele sair, ele vai sair com o ângulo R. Claro, eu sei que você sabe, dá para perceber que o ângulo de incidência, nesse caso, é maior que o ângulo de refração. Tudo bem? É maior. O ângulo de refração é só esse pedacinho aqui, ó. Esse I menos R é um desvio angular que a luz sofreu em termos de ângulo mesmo. Nota que quando ela penetrou no vidro, ela sofreu um desvio. Professor, sempre que a luz penetra no vidro, em outro meio, ela sofre um desvio? Não. Só nas incidências oblíquas, tá bom? Só em incidência oblíqua. Daqui a pouquinho a gente vai entender isso daí direitinho. Tá? Então, eu vou ter esse I menos R. O I menos R nada mais é do que o desvio que ela sofreu em ângulo ali, tá bom? Dentro do vidro, passando do ar para o vidro. Ela vai ter um desvio angular, vai ter uma diferença no ângulo, que eu calculo como sendo I menos R. Tranquilo? Bacana. Ela incide na segunda face. Na segunda face, ela vai passar do vidro para o ar. Ora, do vidro para o ar, ela vai ter de novo uma mudança de meio, de novo uma mudança de densidade, mas agora ela vai do meio mais para o meio menos. Então, olha só, aqui é o meio menos para o meio mais, aproxima da normal. Depois ela vai do meio mais para o meio menos. Então, ela se afasta da normal, vai se afastar da normal. Incidiu, vai incidir, claro, aqui ângulos alternos internos, né? Olha, formou um Z bonitinho, tá vendo? Z, ó, que formou. Então, ângulos alternos internos. Ela vai incidir na segunda face com o mesmo ângulo com que ela entrou no vidro. Olha que coisa interessante. Mas quando ela sai, olha que legal. Olha que legal. Ela vai sair com o mesmo ângulo que entrou. Tu sabes por quê? Deixa eu te explicar isso aqui bem bacana, tá? Para você entender legal. O que acontece é o seguinte, sempre que os meios externos, em lâminas de faces paralelas, né? Os meios externos forem iguais, o raio de luz incidente e o raio de luz emergente são sempre paralelos. Eu vou repetir isso, é bom você anotar. Lâminas de faces paralelas, sempre que os meios externos forem iguais, ar, água, enfim, meios externos, do lado de fora, forem iguais, o raio incidente é o que chega, o raio emergente é o que sai, eles são paralelos. Tudo bem? Eles são paralelos. Tudo tranquilo até aqui? Show de bola. Isso quer dizer que o ângulo com que ele incide é o mesmo com que ele emerge. Muito bacana isso, né? Bem fácil, bem tranquilo. Professor, então não vai ter nada assim de diferente? Vai ter o que a gente chama de desvio lateral. Vai desviar tipo lateralmente. Não vai mudar o ângulo, vai mudar somente o desvio lateral. Sabe aqueles snipers? Eu gosto muito de jogo de videogame, eu gosto de jogo de sniper. E aí é bacana porque assim, tem alguns jogos que são muito realistas, né? Então você vai atirar no cara e tal, no bandido, enfim. E tem um vidro, quando você lança o laser, você nunca pode atirar aonde o laser está apontando se tiver um vidro. Por quê, professor? Porque no vidro o laser vai ter um desvio lateral. Então eu tenho que compensar. Tem que compensar, exatamente. Ocorre um desvio lateral, não angular. Desvio angular é dentro da lâmina, tá bom? Então quando ele passou do ar para o vidro, aí ocorreu um desvio angular. Mas o raio incidente e o raio emergente não muda o ângulo. O que muda é lateralmente. Tranquilo? Legal, prof. Legal, fácil isso. Muito fácil. Vamos demonstrar? Vamos tentar descobrir esse desvio lateral? Vamos lá? Aí eu vou fazer alguns comentários com você. Presta atenção. Se você reparar bem, aqui formou-se um triângulo. Eu coloquei A, B, C, enfim, um triângulo qualquer. Tá legal? Nesse triângulo, o que nós conhecemos desse triângulo, professor? Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Deixa eu só apagar esse ângulo que eu coloquei. Vem aqui assim, pronto, tá aí. Professor, o que nós conhecemos? Olha só, nós conhecemos o ângulo, nós conhecemos essa hipotenusa, isso aqui é uma hipotenusa, né? E esse cateto adjacente, que é a espessura do vidro, né? Aquela grossura que eu falei inicialmente. Lá da matemática, lá da trigonometria, quem é que relaciona cateto adjacente com a hipotenusa? Você lembra? O cosseno, é isso mesmo.
Então eu posso dizer que o cosseno do ângulo de refração é o cateto adjacente, que é o E, que é a espessura, dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente pela hipotenusa. Essa hipotenusa eu não sei, vou chamar de X, pode ser? Pode ser, vou chamar de X a hipotenusa, que é esse raio verde aqui, ó, sobre X. Ah, tá, prof. Ah, tá. Então quer dizer que o cosseno é isso aqui, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá, entendi. E aí? Beleza. Só que eu não quero isso, eu quero desvio lateral. Eu vou pegar esse desvio bem aqui, ó, essa reta aqui, e vou só andar com ela mais para cima, para formar aqui um outro triângulo. É a mesma, tá bom? Eu só andei com ele, só andei. Mudei de posição, só para que você consiga enxergar um novo triângulo. Um triângulo roxo que eu coloquei. Lembra, eu quero desvio lateral. Ah, tá, professor, e aí? Eu tenho um ângulo, que é aquele ângulo do desvio angular, que vai gerar para mim o desvio lateral, né? Eu quero o cateto oposto, e eu tenho a hipotenusa, que é comum dos dois triângulos. Peraí, professor, cateto oposto com hipotenusa é o seno. Ah, tá, então vai ficar o seno desse ângulo aqui, né? I menos R é igual cateto oposto, eu vou chamar de DL, desvio lateral, dividido pela hipotenusa. Que essa hipotenusa ela é comum para os dois triângulos, então eu vou chamar de X. Mas olha que legal. Percebeu que apareceu X aqui e X aqui? Vamos isolar o X dos dois lados para ver o que acontece? Presta atenção. Se eu isolar o X, vai ficar X igual a E dividido pelo cosseno de R. Beleza? Tranquilo, prof, tranquilo. E desse outro lado, como é que vai ficar? Isolando o X. X é igual a DL dividido pelo seno de quem? De I menos R. Ah, tá. Cara, mas se você for reparar bem... Deixa eu apagar aqui direitinho. Pera. Mas se você for reparar bem, nós temos um detalhe aqui bem interessante. Olha aqui, ó. Se aparecer o X dos dois lados, não é o mesmo X? O que você acha da gente igualar essas duas equações, hein? Vamos igualar? Vamos lá? Vai ficar assim, olha. Olha como é que vai ficar. DL, que é o desvio lateral, dividido pelo seno de I menos R. Isso é igual a quem? A espessura dividido, espessura da lâmina, dividido pelo cosseno de R. Lembra? Nós queremos descobrir o desvio lateral. O quanto esse raio de luz vai desviar. Caso você queira jogar aquele joguinho de sniper, vai ser legal. Então você vai pegar aqui esse seno de I menos R e passar para o outro lado multiplicando. Então você vai dizer que o desvio lateral é igual a espessura da lâmina, que multiplica o seno de I menos R, que é aquele desvio angular, né? Dividido pelo cosseno de R. Eita pleura, professor, essa equação é muito difícil. Eu preciso saber. Olha, cara, em muitas provas de vestibular, ela é cobrada assim. FUVEST, Unicamp. No Enem eu não me lembro de já ter caído essa equação. Já caiu lâmina, já caiu desvio, já. Mas assim, a equação, a conta em si, eu não me lembro no Enem. Mas FUVEST, Unicamp, PUC, cai bastante. Escola militar, cai demais. Mas, professor, o que eu preciso saber sobre essa fórmula? Bom, bate um print rapidinho aí e eu vou já colocar para você o que você precisa conhecer e saber o significado disso para uma prova de vestibular. Bom, já deu tempo? Já bateu o print? Vou apagar. Presta atenção. Eu coloquei aqui a fórmula, está aqui já a fórmula para você, o desvio lateral, né? Vou colocar o Lzinho para você lembrar que a lateral é a espessura da lâmina que multiplica o seno de I menos R. Esse I menos R é aquele desvio que a luz faz quando ela penetra no vidro, na lâmina, por exemplo, dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Tudo bem? Legal. Eu preciso que você entenda 3 coisas muito importantes. Primeiro, sempre que o ângulo de incidência for zero... Ei, calma aí, professor, o que é um ângulo de incidência zero? Deixa eu te explicar isso para você não confundir. Um ângulo de incidência zero
é justamente quando o raio de luz ele penetra perpendicularmente à lâmina. Ih, prof, mas não é 90 graus? Não, não, não. O ângulo de incidência é sempre em relação à normal. É sempre em relação à normal. Então, quando eu digo que o ângulo de incidência é zero, o que eu estou dizendo é que o raio de luz está incidindo paralelamente à normal. Ou seja, perpendicular à lâmina. Buguei. Não, não bugou não. Presta atenção, presta atenção. Raio incidente, raio refletido, raio refratado são sempre em relação à normal, não em relação à superfície. Então, se eu digo que aqui o ângulo de incidência é zero, eu estou dizendo para você que ele está paralelo à normal. Quando isso acontecer, o raio refratado também é zero. Ou seja, não vai haver desvio. Então, presta atenção, cara. Nem sempre a refração ela está acompanhada com desvio. Nem sempre. Pode ocorrer refração sem ter desvio? Pode, numa incidência perpendicular à superfície, numa incidência paralela à normal. Nesse caso, não vai haver desvio. Não vai haver desvio. O desvio vai ser zero. Ah, caramba! É isso, é isso. Então, se o raio de luz incidir perpendicular ao vidro, não vai haver desvio. O desvio só vai ocorrer se ele formar um ângulo diferente, tá, de 0 graus com a normal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Show de bola? Beleza! Segunda coisa que eu quero que você entenda, que se o ângulo de incidência for 90 graus, professor, 90 graus com a normal, não com a superfície. Ele vai ser rasante à superfície. É isso aqui, ó. Raio de luz vai chegar rasante, vai chegar na superfície, rasante à superfície. Formar 90 graus com a normal. Lembra? Vou falar de novo, não me canso de falar. Raio incidente, raio refletido e raio refratado são sempre com a normal. Os ângulos são sempre com a normal, não com a superfície. Então, se ele chegar rasante à superfície, perpendicular à normal, nesse caso, eu vou ter um desvio lateral máximo. E é fácil de eu te explicar isso. Veja bem, se eu usar aquela fórmula, desvio lateral é igual a espessura, que multiplica o seno, presta atenção, vou abrir parênteses, do ângulo de incidência, eu não disse que é 90 graus? 90 graus. Menos o ângulo de refração, eu não sei, dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Tudo bem? Beleza, professor. E aí? E aí que lá das tuas aulas de trigonometria que você estudou muito bem, que você é muito safo na matemática, que eu sei, você sabe que o seno de 90 menos Rzinho, seno de 90 menos o ângulo de refração, você vai ter o cosseno do ângulo de refração. Ah, professor, não entendi. Dá uma olhadinha lá naquelas tuas aulas, aquelas tuas anotações lá de trigonometria. Tenho certeza que está lá. Mas qualquer coisa, deixa nos comentários que aí eu faço um vídeo para você falando um pouquinho sobre matemática, não tem problema nenhum. Se achar conveniente, coloca aí nos comentários. Eu faço uma revisão de matemática, trigonometria bem legal, aplicada à física, claro, para você. Tá bom? Beleza. E aí, professor? E aí que se eu jogar aqui na equação, vai ficar assim, ó. Desvio lateral é igual a espessura que multiplica seno de 90 menos Rzinho. Então vai dar cosseno de Rzinho, então vai ficar cosseno de Rzinho dividido pelo cosseno de Rzinho. Caramba! Posso cortar, professor? Corta aí, cara, corta aí. E aí o que você vai ter? Desvio lateral igual a espessura. Caraca, professor, eu não sabia. Pois é isso aí. Desvio lateral é a própria espessura. Te diria mais. Então, numa incidência rasante, você vai ter um máximo desvio lateral. Isso quer dizer que o desvio lateral ele é máximo se a incidência for rasante. E ele é mínimo, é igual a zero especificamente, se a incidência for perpendicular à superfície. Paralela normal. Caramba, prof, isso é bacana. Estou te dizendo
Quer aprender? Muito mais curso de Física Online. Aqui você vai aprender muito mais. Bom, e eu te falei que são 3 observações, vamos para a terceira. Na terceira é o seguinte, é a conclusão da primeira e da segunda. Na medida que eu aumento o ângulo de incidência, eu aumento o desvio. Se eu aumentar o ângulo de incidência, eu aumento o desvio. Quanto maior o ângulo de incidência, maior o desvio. Até chegar o momento em que eu vou ter, se for o caso, uma reflexão total. Dependendo do ângulo com que eu incida, dependendo do caso, dependendo dos meios, eu posso ter, inclusive, uma reflexão total. Muito interessante, né? Muito legal. Então, eu espero que você tenha aproveitado. Se gostou, se esse vídeo foi interessante para você, deixa um like, compartilha com os amigos, ajuda o canal a crescer. Conto com a sua ajuda, tá bom? Valeu, beijo, até a próxima.